fez um ano, começou em setembro, acabou em julho, por volta disso. Mas antes disso a gente estava a tentar perceber, nós sabíamos que Deus tinha-nos confirmado que seria 2 anos de aprendizagem, 2 anos onde iríamos investir. Mas a gente estava a chegar ao final do primeiro ano e a perceber, já experimentei tanta coisa, e eu tive a oportunidade de, nós lá tínhamos áreas de serviço, tínhamos de manhã as aulas e depois à tarde era área de serviço, e eu tive a oportunidade de estar com o principal do college, que era o Rich Martin, um bocadinho de publicidade, ele tem um podcast bom. Depois vais-lhe mandar um podcast, mete umas legendas, um subtitle. Hi, Rich! Mas foi alguém que era um líder que não estava muito presente. E todos os líderes lá, a malta tinha reuniões quase todos os dias com eles e sabia o que fazer, e eu não tinha o meu líder muito presente, mas ele era muito ocupado. Porque era muito ocupado e pronto, mas deu-me não só a independência, e eu consegui criar alguma independência, mas também acho que me ensinou a aproveitar os momentos que tinha com ele para aprender e para resgatar tudo aquilo que conseguia. E como tive a oportunidade de estar com ele, tive algumas oportunidades durante a minha caminhada no primeiro ano, e eu cheguei ao final do primeiro ano a pensar, mas o que é que há mais? Vou fazer um segundo ano para fazer o quê? Não estou a perceber, Deus ajuda-nos. E eles convidaram-nos, uma vez ele chamou-nos, aos dois. Foi alguém que, um props para o Rich, foi alguém que nos ajudou bastante e tivemos muito perto dele. E acho que foi uma pessoa também fundamental na nossa caminhada no primeiro ano. Ainda é, a gente continua a ligar e é um líder que a gente vai levar para o resto da vida, porque nos abre os olhos e é alguém que gostamos imenso. Mas ele chegou-se ao pé de nós e perguntou-nos, olha, Life Church em Bradford é o campus principal, eles têm um em Leeds, em Inglaterra, um na Polónia, na Varsóvia, e depois um em Belfast, na Irlanda do Norte. E eles perguntaram-nos, olha, não vos convido para ir para a Varsóvia, mas é Varsóvia que se diz, não é? Sim, porque não falam polaco. Não falam polaco, mas nós temos este campus em Belfast. Vocês gostariam de fazer lá o segundo ano? E era comum antigamente haver os segundos anos poderem escolher irem para Belfast, e eles terminaram com isso, mas depois vieram-nos perguntar. E a gente ficou com aquele bicho, e entretanto houve a possibilidade da gente ir a Belfast, visitar e ver se a gente conectava com eles. Fomos lá, gostámos imenso, conectámos, e então acabámos por perceber, sim, é o tempo exato de ir. Mas o que é interessante é, a gente também não tinha muitas finanças para ir e encontrar casa outra vez, etc. E Deus arranjou-nos mais uma mudança. Mas Deus arranjou-nos um trabalho a full time aos dois na igreja, em Bradford, durante 2 meses, onde a gente conseguiu juntar quase 4.000 euros. 4.000 libras. Ou à volta disso. Entre 2.000 a 4.000 libras a gente conseguiu juntar. Mais uma bênção de Deus. E a gente mudou-se em setembro. E aí começou um ano complicado. Sim. Muito bom, mas complicado. Eu vou deixar isto para ela agora. O Rubén há bocado estava a dizer que Bradford foi solitário. Na minha opinião, sim, eu acho que houve momentos solitários, porque eu acho que é normal. Às vezes nós sentimos mais sozinhos, ou às vezes precisamos refletir, ou às vezes precisamos um bocado mais de solitude. E sim, é verdade, em Bradford houve momentos que eu me senti sozinha, mas não sei, acho que só alguma coisa que Bradford me ensinou é que nós não vivemos dos nossos sentimentos, né? Nós vivemos por convicção. Aquilo que nós fazemos é por convicção. Porque os sentimentos vão e vêm, não é? Hoje eu gosto muito de servir aqui, amanhã já detesto porque alguém me disse não sei o quê, então agora já não quero mais. E andamos assim ao sabor do vento e não havia tanto para falar sobre isso. Tens uma pregação nas tuas mãos, Deus está a dar agora ao teu coração, prega sobre isso. Nós vivemos por convicção, não vivemos por sentimentos. Mas, por exemplo, eu lembro-me, houve uma vez, essa tal minha amiga, a Steph, nós decidimos ir ao ginásio juntas. Então nós estávamos a ir ao ginásio, não sei o quê. E tipo, um dia eu entro no escritório e ela está a dizer à líder dela que desistiu do ginásio. E aquilo a mim aborreceu um bué que ela não tinha dito. E eu fiquei muito zangada com ela durante aí um dia. Fiquei muito zangada. Uau, e às vezes é essas coisas, estou mesmo sozinho, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos, já viste isto, desistiu do ginásio e nem me disse nada. E depois eu agarrei em mim própria, compus-me e fui conversar com ela, olha, podias ao menos ter dito que ias desistir do ginásio. E ela,
tinha percebido, eu peço desculpa, não sei o quê. Estás a ver? Mas são essas coisas, tipo, nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos ou achamos, porque não vale a pena e não leva a lado nenhum. Mas eu acho que Belfast, sim, foi o ano, para mim, eu acho que para os dois, foi o ano mais complicado por várias coisas, porque o college é muito intenso, não é? Deus trabalha muito nas nossas vidas, Ele faz, quebra e volta a construir, e quebra e volta a construir, quebra e volta a construir. E tu vives aquele ano intenso com muita gente. Tu vives aquilo com as pessoas que se tornam os teus amigos para a vida inteira, por muito que às vezes vão perdendo contacto, mas são pessoas que são os teus amigos, são os teus líderes, são as pessoas que te acompanharam, que viram, que foram amáveis nessa fase e compreensíveis nessa fase, e de repente tu deixas essas amizades de 24/7, porque literalmente o staff era grande, havia sempre imensa gente na igreja, todos os alunos, poucos deles trabalhavam nos dias off, então acabavam por ir para a igreja à mesma, então estávamos sempre juntos. Tipo, como se fosse um ambiente controlado, onde todos somos todos cristãos, vivemos num mundo perfeito de cristandade. E depois era tipo, eles chamavam sempre, era o Triângulo das Bermudas, igreja, Churchville, que era onde eram as casas, e o Tesco's, era onde nós andávamos, tipo, nós não saíamos muito daí, primeiro porque também as pessoas não tinham assim tantas finanças para andar a passear por todos os lados, então eles chamavam os Triângulos das Bermudas, e de repente tu sais desse ambiente que é quase de uma redoma, onde tu estás sempre com as pessoas que tu conheces muito bem, que tu gostas muito e que tudo é muito bom e fantástico, e vais para um ambiente onde as pessoas têm tipo uma vida real. Bem-vindo ao mundo real, literalmente, não é? Exatamente, em que as pessoas trabalham e não têm assim tanto tempo para fazer o que tu queres quando te apetece, e que têm filhos e vida, e tu encontras-te num sítio que ficas assim, ok, aqui é que eu não tenho mesmo ninguém, o que é que eu vou fazer agora? E eu acho que nesse sentido foi um ano mais difícil. Nós fizemos questão de investir em algumas amizades lá. Claro que é assim, nós não conseguimos fazer amizades com toda a gente, mas nós fizemos questão de investir em algumas amizades lá, e nós sentimos que também começou a ser recíproco da outra parte. Mas eu acho que esse foi o maior choque, em termos de passarmos para aí pelo menos 20 staff, não? Em Bradford para uma pessoa... Quase 100 pessoas na igreja todos os dias. Para duas para pessoas. uma pessoa. Ou seja, a própria igreja tinha uma dinâmica que obrigava a que 100 pessoas estivessem lá, os líderes estavam lá, os pastores, ou seja, havia uma rotina corporativa, vamos chamar assim, dentro ou seja, da igreja. Era como se fosse um office normal, tipo, tu vais ao office, toda a gente ia lá, e nós sabíamos qual era o escritório de toda a gente, íamos bater à porta, conversar, não sei o quê. E de repente, sim, acabava por ser uma comunidade, estás a ver? E de repente vamos para Belfast, onde há um pastor que vem, quer dizer, isto não é uma crítica, não é? É a realidade, é a dinâmica, é o tamanho. Está lá ele, uma pessoa e nós. E encontramos tipo numa dinâmica completamente diferente, num ritmo muito diferente. E pois, porque nós fomos, é o que a Marina disse, nós fomos de uma cena que estava cheio de pessoas para algo bastante quieto, mas voltando a citar o Rich Martin, ele dizia: tu aqui em Bradford estás na Disneyland. Isto é uma igreja tipo Disneyland, tens 1500 pessoas por culto, é um show do caraças, durante o ano já está a caixa feita, já toda a gente sabe o que fazer. Para uma igreja de se calhar 10% daquilo, 100 a 150 pessoas. Com um funcionário, com um pastor, e a mulher que ia lá de vez em quando, mas tinha um trabalho também fora. E muito boa vontade das outras pessoas. E malta que fomos para a realidade, assim dizendo, que é a realidade em Portugal, que é a realidade na Europa, das maioria das igrejas. E até se calhar uma realidade acima daquilo que é a realidade em muitos lados. Sim. Porque... Mesmo em Portugal, e enfim. E foi difícil, foi uma mudança bastante drástica. A gente depois acabou por viver 2 ou 3 semanas na casa dos pastores, que foram uma bênção tremenda e que são amigos para a vida também. A Liam e a Natalie, com uma família fantástica, 2 meninas e um miúdo, e foram uma bênção gigante neste ano, mas foi um ano difícil, porque a gente... E que vocês foram fazer para Belfast? Qual foi o vosso papel, o vosso desafio? Supostamente fomos fazer um internship, que é Que constava em quê? Como é que se chama internship em português? É um estágio.
o estágio, fazer sim. tudo, era tudo, porque era o que fosse preciso, era o que fosse preciso limpar a igreja, estávamos a limpar a igreja, que é a realidade, né? Não há... Eu acho que a ideia teria sido, a ideia inicial, o Rich disse, seria investir em algum ministério onde é que nós nos podíamos comprometer, se fosse os adolescentes, ou as crianças, ou os jovens adultos, ou worship, pronto, envolvermos em alguma coisa, pormos a nossa vida lá, investir naquelas pessoas naquele ano que nós estivéssemos lá e servir os pastores que estavam lá. Entretanto, nós perguntámos ali a minha Natalie, eu lembro muito bem desta conversa. O que é que eles querem? Nós perguntámos o que é que vocês precisam. E eles olharam para nós e disseram o que é que vocês querem. Ou o que é que vocês sentem da parte de Deus fazer? E eles disseram, porque nós até podemos precisar de 1500 coisas, mas se não é o que está no vosso coração, então não adianta de nada. E eu não preciso que vocês façam coisas para as quais vocês não se sentem chamados. Tu lembras dessa conversa? Sim, eu lembro-me de depois dessa conversa dizer, tipo, ok, vamos pensar no que é que temos de pensar, e a gente dizer, ok, não queremos fazer crianças. E eles disseram assim, youth é uma coisa que nós temos necessidade. E a gente disse, nós dissemos, não queremos fazer youth. Youth é jovens, adolescentes, vá. E a gente disse, não, fomos para casa e tal, mas... We know about this. Deus trabalha sempre de forma diferente. Sim, e nós nessa altura até, o Ruben ofereceu-me no meu aniversário, a minha mãe fazia 50 anos nesse ano, então nós viemos a Portugal 2 semanas, acho eu, 3 semanas depois de termos chegado. E então eu lembro-me de ouvir uma voz na minha cabeça, foi a mesma quando eu ouvi sobre o casamento, que dizia assim, por que não fazer youth? E eu fiquei a pensar, sério? Eu não dizia nada, pá. Também Deus, mas assim, Deus, sabes, acho que uma coisa que a gente se comprometeu desde casar é tipo, pá, se Deus nos está a guiar e a dizer para fazer algo, nós queremos seguir isso e queremos, e sempre foi algo, foi por isso que casámos tão cedo, foi por isso que fomos para o college, foi por isso que fomos para Belfast e percebemos da parte de Deus que youth era o que era preciso. Mas eu também acho importante realçar só uma coisa, nós nunca nos sentimos, pelo menos eu acho, falo por mim, eu nunca me senti forçada por Deus a fazer nada, é sempre só aquela pergunta cai assim no teu coração, por que não? Aquela coisa, nem de propósito, porquê que não ficas? Estão a ver aquela ligação. Mas é sério, por exemplo, foi igual quando casámos, eu lembro, é engraçado como Deus faz as coisas, o Ruben sempre dizia, casar novo, não sei o quê, nananã. E eu em dezembro ou janeiro eu disse, olha, por que não casar? Por que não? Porque eu senti isso no meu coração, e eu fiquei a pensar, achas Deus? Não sei o quê, falámos. E eu lembro quando estávamos, foi uma vez até, eu acho que tu foste surfar, e eu fiquei na praia à espera, e eu ouvi essa voz outra vez, assim, porque não, youth? E eu comecei a pensar todas as coisas que isso envolvia, o que é que isso quer dizer, o que é que nós temos que fazer, quem são as pessoas, comecei a orar sobre isso. Mas, sim, só queria realçar isso, que eu acho que Deus é muito gentil nesse aspecto, Ele não nos força a fazer as coisas, Ele mostra uma parte, Ele mostra-te, ok, há isto. O que é que achas? Ele trabalha connosco, no fundo, não é? Deus trabalha connosco, é uma parceria, no fundo. Sim. E sempre foi, acho que, como a Maria disse, nada foi forçado, a gente acabou por decidir e vimos Deus trabalhar, a gente começou sozinhos, perguntámos logo quem nos queria ajudar, veio logo 4 pessoas ajudarem-nos, uma equipa onde quem conhecia os miúdos, pensávamos que íamos ter 2 ou 3 miúdos, começámos logo com entre 5 a 7, não quero enganar, mas logo ali, depois na semana seguinte juntaram-se mais 2 pessoas para nos ajudar e entretanto a gente decidiu começar a fazer 15 em 15 dias, mas percebemos, não, nós estamos a chegar aos 15 miúdos, nós temos de fazer isto todas as semanas e foi engraçado porque o Liam e a Natalie sempre, pá, a igreja como é pequena, tu tens de saber gerir e ter budget para isto e as tuas finanças, mas foi giro como Deus trabalhou e eles sempre abriram o coração e disseram, não, se vocês precisam, a gente sabe que isto é algo fundamental para a igreja. E a gente estava à espera de ter uma malta mais velha, mas youth, eles chamam youth dos 11 aos 18 e depois é os young adults dos jovens adultos dos 18 para cima, e a gente estava a pensar, ok, vamos ter aqui mais ou menos média de 15 a 16, 17 anos e apanhámos média de 11 a 15 e um de 16. Para nós foi tipo, what? E saber, acho que foi bastante interessante
porque deu-nos a oportunidade não só para crescer enquanto líderes, mas enquanto fez-nos também ir à procura de coisas, de como fazer, de como cativar malta, de como comunicar para eles, sim, como sim, liderar louvor, porque a gente fazia um bocadinho de tudo, era liderar louvor, às vezes eu tocava, a Mariana cantava e depois eu ia pregar, ou ela cantava. Sim, era montar, fazer Montar, acontecer, fazer, esperar, desmontar, e limpar. está feito. Levantar oferta, anúncio. Mas tudo. E houve uma altura que conseguimos preparar uma noite de se falar sobre relações, foi uma das melhores noites. E eu lembro-me que depois fomos atingidos por este vírus maluco, Covid-19, que lá em Sim, Inglaterra teve a ouvi falar sobre oportunidade isso. de ir a uma conferência. Portugal estava a fechar nesta semana, nós estávamos a adorar, grande conferência mesmo. Depois eu acho que nós os dois apanhámos Covid. Não fizemos o teste porque acho que escutou tudo, a gente não conseguiu fazer o teste. Mas pessoas com que a gente dormiu na mesma casa tiveram Covid e depois nós tivemos Nós doentes. vamos etc, cortar esta etc. parte, mas eles estiveram a viajar durante o Covid. A gente Foi teve a antes, fechar. foi antes do Boris fechar. A gente Nós teve a não Do fechar. Boris, mas o resto do pessoal já estava tudo fechado, que eu lembro nessa altura. Mas foi engraçado. E isso ainda nos levou a ir mais fundo no ministério que a gente estava a investir. Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha alguma dificuldade em inglês no princípio, mas depois agora falo naturalmente. Mas sempre tive aquilo na cabeça de que fogo, engano-me sempre, ou como é que eu vou poder melhorar a minha forma de falar se não tenho a oportunidade. E o Covid veio trazer uma oportunidade para nós de prepararmos uma pequena palavra de 5 minutos todas, um pequeno devocional todas as semanas. E eu vi-me a ter eu e ela fazíamos alternado e ainda convidámos malta, mas todos os dias a ir à Bíblia, procurar o que a gente podia falar, diferente todos os dias, e a falar para uma câmara, a melhorar o meu inglês, a melhorar a minha forma de falar e a chegar mais perto de Deus. E foi uma oportunidade gigante para nós. Quando penso no Covid, não penso só no lado mal, mas penso muito na oportunidade que tive de melhorar a minha forma de falar, de melhorar o meu conhecimento pela Bíblia, de melhorar a minha forma de comunicar a pessoas mais novas e de comunicar. E acho que isso foi um grande forte que o Covid nos trouxe, mas ao mesmo tempo acho que foi a primeira vez que a gente teve tanto tempo juntos na mesma casa, eu e a Mariana. Foi para compensar o primeiro ano, foi aquele balanço. Belfast já acalmámos um bocadinho, já tínhamos casa e tal, e depois quando o Covid chegou, nós não sabíamos, tipo, estávamos 24/7 juntos. E duas pessoas que se casaram há pouco tempo e nunca tiveram muito tempo juntos e agora estão no inferno numa casa, sempre juntos, tivemos de melhorar a nossa comunicação, por isso foi mais uma oportunidade para nós melhorarmos e nós... Sim. Isso é um processo de vida, é um trabalho para a vida toda, meu amigo. Meus amigos, tem que ser, e a gente, foi um compromisso. Mas antes de avançar, eu gostava de focar um ponto que foi, eu lembro-me no início, antes da gente escolher fazer youth, eu lembro-me que a parte do louvor estava assim complicada, eles não tinham líder, e eles tinham vindo de uma altura com um louvor brutal, quando a gente tinha lá ido em julho visitar, estava brutal a malta envolvida, e chegamos lá em setembro e aquilo está ali meio tremido. E a gente começou-se a preocupar demais. E eu lembro-me de falar outra vez com o Rich Martin. O Rich Martin é aquela pessoa que a gente precisa de abrir os olhos, a gente vamos levar a cabeça com o caneco, mas ele abre-nos e enche-nos ali com uma forma, a gente nem sabe se sente bem, se sente mal, não percebemos. Mas sentimos ali mesmo, ali prontos para a guerra. Mas eu lembro-me, ele focou, e a gente já sabia que se calhar ia fazer youth, não ia, mas eu lembro-me que ele disse, olha, o que é que Deus vos está a mandar fazer? Mandar é um bocadinho a pedir ou a aconselhar ou whatever. E nós parámos e percebemos, ok, é youth. Então, bora focar nisso e deixar o worship para quem tem de ser. E eu lembro-me, no momento em que a gente começou a desfocar, tocávamos e cantávamos na mesma, no worship, mas começámos a desfocar a nossa preocupação e a focar no que Deus nos estava a mandar fazer. Esse ministério começou a florescer e o nosso ministério também começou a florescer. E às vezes nós na vida, eu acho que nós nos preocupamos com as coisas que nós não precisamos nos preocupar, porque Deus não nos está a pedir para preocupar com aquilo, e nós temos de nos preocupar com aquilo que Deus está a pedir. Se neste momento, se calhar, por exemplo, neste momento estamos a passar uma altura em que não sabemos se estamos numa casa provisória até junho, não sabemos o que vamos fazer a seguir, mas de certa forma sentimos
que Deus nos está a dizer para focar noutra coisa. Ok, temos de ter preocupação na casa também, Sim. e temos de nos preocupar com isso, mas de certa forma Deus está a pedir, não, e que tal focar neste assunto, como eu fiz anteriormente, e às vezes nós perdemos o foco e perdemos, porque nos motiva, porque nós estávamos lá e a focar no worship e não víamos aquilo a andar e começávamos a ficar desmotivados, mas no momento em que a gente deixou de focar naquilo que não era para nós focarmos e deixámos Deus fazer o que Ele tinha de fazer e começámos a focar no ministério que Deus estava a pedir, nós começámos a ver o nosso ministério e a nossa liderança a florescer. E acho que foi nesse momento que a gente sim decidiu, ok, vamos fazer youth. E conseguimos superar o Covid lá estando, conseguimos superar o facto de às vezes os putos não terem boleia e viverem bué de longe e a gente ter de perceber e eu não poder conduzir uma carrinha porque não tinha idade suficiente, etc. Mas nós vimos a mão de Deus porque nos decidimos focar naquele ministério. E entretanto tu estiveste lá também em dezembro? Yes. E depois tivemos os meus pais, tivemos a oportunidade de, antes do Covid, ter lá a malta toda e conheceram. Os meus pais também iam, coitados. Mas se quiserem ir, Irlanda do Norte é brutal. Há uma rota da Irlanda do Norte brutal e o Júnior esteve lá e é brutal, mesmo lindo junto à margem do. É tipo a marginal. É litoral, é a parte litoral, vai de Belfast até a parte norte do país. E entretanto o Covid bate e a gente deparou-se com várias adversidades, mas vimos sempre a mão de Deus acima de tudo. Conseguimos sustento durante o Covid porque a gente estava a trabalhar os dois a part-time, tivemos de ir um só a part-time, mas nós vimos Deus tipo, ok, precisam, está aqui. E foi durante o confinamento que a gente percebeu que o nosso próximo passo era... não, antes disso, acho que o confinamento foi brutal em termos de igreja lá, porque pudemos servir e ver a mão de Deus. Tivemos a ajudar bastantes famílias carenciadas e vimos a mão de Deus tipo, a dar-nos alimento à igreja para nós. Houve um dia que a gente descarregou 8 toneladas de enlatados para dar a malta e tipo, foi tudo assim, tipo, what? Nós vimos tipo Deus, no início havia um senhor a fazer esse ministério de ir buscar comida e a distribuir e ele lá na igreja tinha as coisas e ele logo no início disse, olha, eu sei o que vocês estão a passar, estão a ser missionários, o que quiserem ir buscar de comida está lá nos frigoríficos e cenas caríssimas e brutais, tipo, tivemos isso. Então foi. Eu acho que acima de tudo, porque eu acabei por comer dessas comidinhas boas lá. Do Tesco, o Tesco é tipo um dos melhores. É tipo o quê? Marks & Spencer é tipo o quê? O El Corte Inglês daqui. O El Corte Inglês, mais ou menos, é o equivalente. Brutal. E vimos Deus a abençoar bênção após bênção. E acho que há duas coisas que eu retiro destes 2 anos. Foi nunca duvidar das bênçãos de Deus e estar pronto para ser construído, para o teu carácter ser construído. Tipo, se alguém um dia quiser fazer esta aventura e decidir e Deus tiver a encaminhar-te, agora se tu estás a ver, agora vou falar para a câmara, se tu estás a ver isso e se sentes da parte de Deus ir investir um bocadinho mais no teu futuro e em ti mesmo, eu quero te dizer que tipo, não duvides que Deus te vai abençoar e que Deus te vai construir o carácter. E acho que se precisarem de alguma coisa, a gente está cá para explicar também, porque a nós foi a curiosidade de ter alguém que já tinha feito ou que estava a fazer e acompanhou-nos e acredito que mesmo nem queimava a malta que quer dar este passo, mas tem medo de alguma coisa, nós estamos cá para todas as perguntas, mas acho que foi um passo bastante importante para nós fazermos e não estávamos à espera de voltar para Portugal tão cedo também. Não, e de novo foi aquela pergunta outra vez, a sério, nós queríamos, nós provavelmente não queríamos ficar em Belfast, nós queríamos voltar para a Inglaterra, mas nós parecia que estava a ter que ser forçado e de novo na conversa com o nosso amigo Richard, ele dizia sempre o que é que vos parece mais natural, tipo, onde é que vocês não têm que estar a forçar também, alguma coisa. Em Inglaterra nós tínhamos que estar aí procurar um trabalho ou arranjar qualquer coisa, ou ia ser um grande esforço. Em Belfast igual. E de novo aquela pergunta, por que não Portugal? E nós realmente em Portugal nós temos trabalho. Nós ainda pensámos assim, bem forçado, a Mariana
Ainda pensavas assim, tipo, a Mariana arranjou um trabalho a full time, o Ruben ficar a trabalhar para o patrão que já estava a trabalhar de lado de Inglaterra e nós tipo assim, isso não faz sentido nenhum, Forçado, estás é, a ir é. no outro país. E nós, ok, vai ser Portugal. Yeah. Foi difícil, bastante, porque a gente não estava à espera. Eu não sei porque no início tinha o número 10 na cabeça, ainda não sei, ainda tenho, e pensei que era 10 anos que a gente ia passar fora, e depois, porque sempre tivemos o Portugal no coração lá no fundo, mas tivemos. Yeah. Mas lá em baixo e tal. Mas era mesmo, eu dizia, Portugal está muito longe. Mas Sim, Eu nós eu sei que dizias o isso. confinamento veio, Deus trabalha como trabalha e não estávamos à espera. E se não houvesse confinamento, eu não meto as mãos no fogo, mas não acredito que estaria aqui. Mas Deus trabalha da forma que Yeah. trabalha. E eu lembro-me, tipo, é o que o Rich disse, tipo, o que é que tu. Porque Disneyland é tu poderes trabalhar full time no ministério e receberes por isso. Mas a realidade é, tu tens de ser um voluntário e tu tens o teu ministério, mas tens de usar recursos para sustentar o teu ministério enquanto o teu ministério não te sustenta. Tivemos a oportunidade de... Falava sempre do Pedro e do Paulo. Exato, exato. E nós tivemos a oportunidade de ter emprego e o nosso chefe está aqui, o meu chefe continua a ser e o dela era antigo, mas não é a Emília, é o Júnior. O Júnior é tipo para nós, para mim é muita coisa. É o meu segundo pai, é meu irmão, é meu padrinho de casamento, é meu boss, é meu amigo, é tudo. Tudo uma só pessoa. Corre comigo, puxa por mim. Um dia vamos viajar aí em quantos países juntos, vai ser muita festa. Amém. Deus abre as portas. Acaba que Mas e abriu e a gente viu-se que se voltássemos para Portugal tínhamos 2 trabalhos a full time no meio da pandemia na área do turismo que tipo estava muito em baixo, mas Crazy. Deus estava a ser fiel connosco e percebemos, então é isto, estes são os recursos que nós temos para sustentar o nosso ministério neste momento. Seja ele qual for, em que igreja for, este é o teu recurso. E às vezes nós andamos à procura, não, nós queremos isto e queremos estar em ministério full time. E eu lembro-me do Rich dizer, tipo, isso é pouco provável em Portugal, é muito pouco. E nós olhamos à nossa realidade e é pouco provável. Portanto, o que é que tu tens nas tuas mãos para que consigas sustentar o ministério enquanto o ministério não te sustenta a ti? Sim, eu acho também, eu lembro-me sempre, antes de nós virmos embora, antes de acabar o segundo ano do college, o Rich teve uma palavra teve a falar com os alunos e ele tinha uma palavra sobre estar, o versículo em inglês, acho que é em Efésios, diz ficar em step with the Spirit, ficar tipo em passo, eu não sei qual é a tradução em português, mas diz basicamente ficar em passo com o Espírito. E eu acho que é isso, estás a ver? Tipo, nós não tínhamos a certeza do que é que a próxima coisa seria, mas nós sentimos que era o que Deus estava a dizer e fizemos. Foi o mesmo, por exemplo, quando nós, enquanto empresa, não é, percebemos que se calhar seria a altura de eu procurar outra coisa, ou eu percebi, foi a mesma pergunta. Eu ouvi na minha cabeça, por que não a empresa X? Por que não? E eu pensei, ok, por que não? E mexi os meus cordelinhos e lá fui fazer o que eu tinha que fazer. Isto para ressalvar que houve paz em todo o processo, não houve aquela cena de mas vais deixar e coisa. Até do próprio lado, agora vou falar do lado que era a pessoa envolvida, não houve aquele stress, como é que eu vou fazer porque tenho menos uma pessoa e como é que ela vai fazer se não consegue, ou seja, houve aqui uma série de coisas, foi tudo muito feito em paz. E deixa-me só fazer uma parte, Deus ainda fala hoje, isto tem sido basicamente testemunho para dizer que Deus fala hoje. As pessoas, porque eu não ouço a voz de Deus, porque eu não consigo sentir, Deus fala. Temos aqui 3 casos de pessoas que têm estado a ouvir a voz de Deus de uma forma ou de outra. E quando há paz, as coisas acontecem. E desculpa, Mariana, interromper-te. Não, sem problema. Eu gostei disso, mas eu lembro-me sempre do Rich dizer isso, ficar em paz com o Espírito. E tem sido isso, estás a ver? Eu acho que a maioria... Isso é que é o complicado de fazer. Porquê? Porque nós queremos saber tudo. Percebes? Porque é que às vezes as pessoas não ficam em paz com o Espírito? Porque, ele disse para fazer isto e depois. Então, e depois, olha, vais saber quando chegar à altura. Pronto, se ele disse para fazer, faz. Que é a parte complicada. E eu entendo isso. E é preciso nem ganhar hábito, mas é preciso coragem e é preciso também ter essa confiança, não é? Porque quando fazes a primeira vez e começas a perceber que realmente Deus é fiel, então acabas por ter sempre um bocado mais facilidade de ir fazendo. Mas é isso, ficar em paz com o Espírito. E eu lembro-me sempre do Rich falar disso. Ficar em paz com o Espírito. E lá vem aquela pergunta, por que não Portugal? E nós ficámos a pensar, ok, Portugal temos empregos, parece que vai ter que ser.
Mas não sabíamos o resto, tipo, vamos ver onde, o que é que vamos fazer. Logística, E acreditar não é? Ser. Mas acho que, e acima de tudo, acreditar que não só Deus fala hoje, mas Deus também continua a fazer milagres hoje. Porque nós às vezes pensamos o que é um milagre? É ser curado de um cancro. Isso é um milagre brutal. Também, sim. Mas eu acredito que Deus faz milagres e nós temos visto milagres a acontecer na nossa vida e nós podemos chamar grandes ou pequenos, mas são milhares, porque a gente não tinha, e começando pelo início, não tinha dinheiro para casar, casámos e tínhamos dinheiro para o college, pumba. Nós não tínhamos casa, arranjámos casa. Nós não sabíamos o que íamos fazer no segundo ano, arranjámos emprego e conseguimos mudar de país para o segundo ano. O Covid entrou, conseguimos continuar com o emprego e ser sustentados de forma a conseguir pagar uma renda e contas. A gente não sabia como comprar a comida, alguém se disponibilizou a dar-nos e da melhor mesmo. A gente não sabia o que fazer a seguir. Portugal veio e em tempo de crise e em tempo de pandemia, ter 2 trabalhos full-time, para mim, esses são milagres e Deus continua a fazê-los e nós eu posso me chamar uma prova viva de que Deus continua a fazer os seus milagres e o facto da Mariana sentir que também disto da empresa estar mais em baixo e ela ir à procura e Deus arranjar algo tão rápido e estarmos todos em paz, mais uma coisa. E agora neste momento, não havendo viagens, mas nós conseguimos continuar com o ordenado, mas continuar acima de tudo com a empresa para a frente, com novos projetos. Eu vejo a mão de Deus nisto tudo e vejo que isto são milagres e eu acho que o facto de nós continuarmos a acreditar que Deus continua a fazer esses milagres, que não era aquele Deus que fazia, que mudou e que fez, que transformou e que não, tipo, Deus continua a atuar hoje. Eu acho que às vezes nós estamos à espera de milagres arrebatadores. Exato. Ou de coisas tipo do outro mundo. Mas, para ser sincero, as coisas como estão hoje, acordar de manhã já é um milagre. Ter um emprego é milagre. Ter sustento, ter comida em casa. Claro que nós queremos outras coisas e nós acreditamos que Deus pode fazer outros milagres. Claro que sim, graças a Deus. Mas eu já estou quase com uma música nova da Elevation. Eles dizem 1 milhão de pequenos milagres. Tipo, e isso tudo acumulado. Por isso é que nós podemos ver que Deus é fiel, porque é as pequenas coisas a cada dia, não é tipo... Não é porque, sei lá... Às vezes nós estamos focados em ter e estamos à espera que os milagres sejam a expectativa que o mundo vê como milagre, não é? E isso... Ganha euro milhões, sei lá. Exato, e leva ao patamar para coisas que às vezes são inviáveis, quando Deus quer nos dar aquilo que nós necessitamos para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Isso é muito importante reconhecer cada vez mais e tem sido... Eu acredito que tem sido geral. Esta pandemia tem sido um pouco isto. É fazer o pessoal perceber que os milagres são diários. É como o maná é diário. Então Deus está-te a suprir as tuas necessidades dia a dia, conforme tu precisas. E é bom nós percebermos isso. Muito mais do que aquilo que poderá vir a ser, etc. Que hoje as nossas necessidades estão supridas. Aquilo que nós precisamos para viver, para vocês falarem bem, da comida, de tantas coisas. E mais do que isso, Deus tem sustentado a sua igreja de uma forma brutal, de uma forma sobrenatural, em que nós vemos crescimento em tempos de crise, onde supostamente, não é presencial, como é que vamos fazer? De repente juntam-se mais pessoas no online e temos que criar um hall de pessoas ao qual nós chegamos hoje em dia, que se não houvesse pandemia, se calhar nunca teriam passado, nunca teriam conhecido, nunca teriam sido tocadas pelo Espírito de Deus, não é? Isso é muito, muito interessante. Eu adoro estas conversas e, enfim... Mas nós temos que acabar. Isto já vai ter parte 1 e 2, de certeza, porque já está muito grande. Mas em forma de resumo, o que é que Deus tem colocado no vosso coração em relação a Portugal, em relação à igreja, ao ministério em geral? O que é que Deus tem-vos desafiado e colocado no vosso coração para os próximos tempos? Go for it. Eu primeiro? Ladies first. Eu acho que uma das coisas que Deus mais tem falado comigo, e eu acho que também já veio de Belfast e veio do college, tem a ver com como é que se diz awareness? Luís, ajuda-me. Conhecimento, a revelação. Ok. Sim, o conhecimento do Espírito de Deus. E eu acho que às vezes, sei lá, nós achamos que é uma coisa mística, mas eu acho que o Espírito de Deus
é uma pessoa viva que vive em nós e com quem nós temos uma relação. E eu acho que se nós às vezes tivéssemos mais este conhecimento, esta sabedoria do Espírito, esta intimidade com o Espírito de Deus, muitas coisas podiam mudar. Eu acho que também em relação à ousadia, falar sobre Deus, sei lá, às vezes parece muito fácil, e eu falo por mim, mesmo assim, eu não publico muito nas minhas redes sociais, mas é muito fácil tipo publicar aquele versículo básico. Mas se calhar dizer ao teu colega Deus do te trabalho ama. que estás a orar por Yeah. ele ou falar sobre Jesus já é mais complicado. Eu acho que sim, que ousadia nesse aspecto. E uma terceira coisa que eu sinto muito tem a ver um bocado com a ofensa, e eu nunca me vou esquecer, aquilo foi uma mensagem dura de engolir. Eu acho que foi logo no início do college, outra vez, o Rich Martin tinha uma corda e ele estava a falar sobre a ofensa. Ele estava a falar sobre como a ofensa não é uma coisa que se dá, é uma coisa que se tira. Ou seja, eu não te posso dar ofensa. Eu posso dizer-te alguma coisa feia. E isto acontece às vezes, né? Por exemplo, se eu estiver zangada, o Ruben pode me dizer qualquer coisa que me afeta que se eu não estivesse zangada não me afetava, né? Sem dúvida. Ou seja, ofensa não é uma coisa que se dá, é uma coisa que se tira. Daquilo que tu me dizes, eu posso escolher não ligar ou posso escolher ficar ofendida, estás a ver? Eu não estou a dizer com isto, ouçam bem, que às vezes as pessoas não dizem coisas erradas e que nós não temos o direito de ficar magoados. O que eu estou a dizer é que a maneira como nós lidamos com essa mágoa não tem que ser ficar com ofensa, porque a ofensa só nos retém a nós. Porque cheguei a dizer isto várias vezes a várias amigas minhas do college. Fala com a pessoa, fala com a pessoa, fala com a pessoa. Se a pessoa teve um dia mau, nem sabe, não sabe que já está como a Steph. Eu estava zangada com ela, que ela não me tinha E dito. ela nem sabia. E ela nem sabia, mas é que é isso mesmo. Muitas vezes tipo, as pessoas estão a viver a sua vida, teve um dia mau, não sei o que, ela nem se apercebeu e disse qualquer coisa. Não quer dizer que não possas ficar magoado, mas tu podes chegar e dizer: olha, a maneira como tu falaste magoou-me, ou tenta não falar assim, ou pronto, como é que podemos resolver isto? Nós aqui não estamos a dizer que as pessoas não têm sentimentos, o que nós estamos a falar é a maneira como nós resolvemos isso. E eu acho que sim, a ofensa, essa questão de pegar a ofensa tem sido uma coisa que Deus tem falado muito comigo e que tem trabalhado também muito em mim, sei lá. Às vezes é muito fácil, não é? Alguém diz alguma coisa e assim, foi uma indireta para mim. Essa carapuça te serviu, mas não quer dizer que fosse uma ofensa para ti. E às vezes há coisas que eu também acho, tipo, às vezes nem eu vou falar com a pessoa, às vezes é tipo deixar passar. Porque tudo não tem que colar em mim, não é? As coisas não é tipo tudo o que se diz tem que colar. Não, quer dizer, eu também sou maturo e percebo que eu também não digo coisas só para as outras pessoas. É só um bocado ver esse segundo lado da moeda, porque eu acho que às vezes é muito fácil para nós dizer, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas se fosse o outro a dizer-te isso, tu não ias aceitar. Estás a ver? Ter um bocado esse awareness dos dois lados e essa questão da ofensa tem trabalhado muito em mim. Essa é uma boa pergunta, como é que o futuro... não sei, porque sei e não sei. Em 2 anos de casamento, a fazer 3, a gente mudou 7 vezes de casa. Eu sempre disse a Deus antes de casar que eu queria ter dinheiro para viajar. Eu não esperava que fosse tipo. Em 3 anos eu vivia em 3 países diferentes. E eu fico, Deus, não era bem isso que eu queria, mas. E a gente vive leve, não sei como é que vai ser o futuro em termos disso. Se é para continuar a viver leve, se é para me. Tipo, plantar completamente. Mas há algo que nós partilhamos os dois, eu e a Mariana, em termos para o futuro. Eu acho que nós temos de ter revelação e não só conhecimento do que Deus é. Eu lembro-me que o Liam sempre falou revelação, temos de ter revelação. Foi a palavra do ano, revelação, porque nós Depois de Covid. Mas nós estamos tão habituados, eu conheço isto, eu conheço este versículo e eu sei isto, mas será que nós temos uma amizade com Deus em que podemos estar steady, em que podemos estar quietos e ouvir a voz de Deus? E mesmo, ou então mesmo confiar quando passamos por um deserto e sabemos que Deus está no controle, conseguimos parar e confiar. Para mim, isso é ter revelação. Para mim, isso é mais do que só conhecer Deus. Para mim, revelação é ter uma amizade profunda em que tu estás na rua e lembras-te de algo e orares e tu acreditas que vai ser feito, e tu acreditas que Deus está-te a ouvir. Não só dizer que somos aqueles cristãos ou aquelas pessoas que acreditam em Deus de eu estou aqui e eu oro e conheço. Tenho um colega
que ele é católico ou diz ser católico, mas acredita que Jesus morreu por nós, mas não acredita nos milagres todos que Jesus fez na Terra. E para mim isso ficou-me entalado. Eu gosto bastante dele, mas ficou-me entalado porque eu fico a pensar, como é que, ok, tu acreditas em algo que morreu por nós e ele acredita e é isso que ele acredita, mas depois não acredita naquilo que é preciso ter fé e naquilo que é preciso ele estar perto de Deus para acreditar. Ele não acredita, e para mim a revelação vem disso, de poder estar tão perto de Deus e conhecer Deus de tal forma que ter confiança e fé total de que Deus fez o milagre da multiplicação, que Deus transformou a água em vinho, estás a ver? E acreditar que Jesus morreu por nós e depois não acreditar. Para mim isso é tipo conhecer, mas não ter a revelação, e eu acredito que no futuro, não sei, Deus tem posto essa palavra na minha vida e na nossa vida, de vir trazer às pessoas um bocadinho mais de compromisso nisso, de não ser aquele cristão superficial e não ser aquele jovem superficial de eu acredito, eu até sei uma data de versículos, eu até falo bem, mas depois tu não conheceres Deus de tal forma que Deus dá-te uma palavra naquele momento e tu vais falar com aquela pessoa, uma profecia ou whatever. Os nossos jovens de Portugal terem esta revelação de tal forma que no momento de lavoura ou de adoração algo cai em eles e começam a falar em línguas, algo cai em eles e começam têm o dom do discernimento, o dom da profecia, e poder mesmo parar tudo e ir falar com aquela pessoa, não de eu e tal, e eu penso isto, não, mas olha, Deus está-me a dizer isto. Eu acredito que estamos a acordar, mas há um pouco na minha geração e na nossa geração, há um pouco isso adormecido nos jovens e não só jovens, mas na nossa geração está um pouco adormecido. Não ter medo, não é na igreja, estás ali, cheira, banacheira, não, desculpa, estás ali, isto é o espírito já aqui, mas estás ali flow. E estás a fluir mesmo, tipo, não, Deus está contigo e tu falas em línguas, não precisas estar a gritar, mas tu olhas para a pessoa e vês que está, e sinto que vou ter parte nisso de certa forma. É algo que Deus tem construído o meu carácter de certa forma para poder estar no ponto, para não só poder falar isso a outras pessoas, mas poder motivar isso. E a minha segunda coisa para o futuro que eu vejo é continuar a construção de carácter. Nós voltámos e estamos numa altura em que passámos 2 anos de fora, os nossos melhores amigos na altura, que continuam a ser bastantes amigos agora, têm a sua vida e percorreram a sua vida, coisas mudaram e a gente se sente um bocadinho, e agora sendo bastante honesto, sentimos um bocadinho que estamos fora da caixa, tipo, o que é que, ok Deus, tu mandaste-me para aqui, mandaste-me para esta igreja, para esta altura, para este emprego, mas as pessoas que eu conheço já dou-me bem com elas, mas eu não sinto que, não sei o que estou a fazer, não sei o que é que estou aqui a fazer. E estamos numa altura em que estamos a confiar em Deus, porque sabemos que foi Ele que nos pôs aqui nesta igreja e foi Ele que nos pôs nesta altura aqui em Portugal, e estamos a tentar perceber, ok Deus, nós estamos a falar de Ti a outras pessoas que não são cristãs, mas na igreja qual é o nosso papel agora? E vemos as pessoas a puxarem por nós, o que é bastante, facilita bastante, mas ainda estamos numa fase de perceber, ok, e agora? vamos tentar perceber qual é o nosso sítio, qual é a nossa, não é a cadeira, mas qual é o nosso sítio acima de tudo. Mas, e é um pouco isto, acho que trazer um pouco de o que é ter revelação para as pessoas e tentar perceber qual é o meu sítio para depois. Eu acho só uma última coisa para mim. Eu acho que desde o college que eu sinto que nós precisamos viver mais a vida em comunidade. Eu percebo que provavelmente nada nunca vai ser tão intenso como o college, porque é desenhado para isso, é desenhado para ser comunidade intensa. Mas eu acho que sim, aquela amabilidade de fazer uma refeição e levares aos teus amigos, aquela questão de, sei lá, olha, estou a pensar em ti, vamos beber um café, olha, estou perto da tua casa, podemos passar só para dizer um oi. Essas pequenas coisas de fazer a vida juntos, estás a ver? Porque uma coisa que nós falávamos um bocado foi tipo, estamos um bocado cansados, e não é só aqui em Portugal, mas tipo, estamos cansados daquelas amizades de domingo, tipo, tudo bem, e depois o resto da semana não vês mais. O próximo domingo são muito amigos outra vez, mas só naqueles 5 minutos, estás a ver? E não acho que é isso que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia diz, né, que se nós não tivermos amor, então
não temos nada e que os outros nos conhecerão pelo nosso amor. Yeah. E eu acho que é isso, seja Isso é no trabalho, facto, seja é o que verdade. for, seja o que for, pôres tudo aquilo que tu tens nisso. Se é os teus colegas no trabalho que precisam de alguma oração, se é, não sei, se é as pessoas na tua igreja que tiveram um bebê e que tu podes fazer uma refeição para aliviar, se é o que quer que seja, viver em comunidade, eu acho que isso vai fazer toda a diferença, e nós percebemos isso com o Covid, porque nós estamos proibidos de estar uns com os outros, mas o que é que as pessoas sentem falta? Estar uns com os outros. Estar uns com os outros, está tudo Eu- desejoso eu- de desconfinar, pá. Exatamente, e eu espero que a igreja nesse sentido acorde para isso, nessa questão da comunidade, de viver junto, de estar perto. E não tem que ser todos os dias, estás a ver? Mas aquela ação que mostra às outras pessoas que tu te preocupas, ou que tu te importas, ou que tu queres saber. Eu acho que sim, viver em comunidade é uma grande coisa daqui para a frente. Fantástico. Tínhamos muito mais ainda para conversar, se calhar. Mas obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade, pelo vosso coração. Ao resto do pessoal, isto vai ser 2 partes, eles só vão ouvir agora no final, mas pronto, são 2 partes bem recheadas e com bastante conteúdo. Continuem a estar atentos àquilo que nós vamos desenvolvendo. Em breve vamos ter novidades e novos temas. Fiquem connosco. Ruben e Mariana, um beijo e um abraço. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Tá bom. Beijinho. Tchau, abraço.